Vamos trabalhar essa semana o texto narrativo, mais especificamente falando do conto. Bom, o que vem a ser um texto narrativo? É um texto no qual nós temos acontecimentos, ações vividas por personagens, isso tudo dentro de um determinado tempo, um determinado espaço. Se a gente observar bem, nós somos bons contadores de histórias, temos sempre algo para contar. Se a gente vai ao centro, se a gente vai à praça e ali acontece alguma coisa, você vê alguma coisa e você quer compartilhar aquela sua vivência com alguém. Então, você vai contar e aí nós temos esse gênero narrativo. Pertencem ao gênero narrativo os romances, os contos, as crônicas, as fábulas, Bom, a narrativa, de uma forma geral, é feita em prosa. Claro que a gente sabe que também existem narrativas em verso, tá? Mas nós vamos nos preocupar, vamos dizer assim, nessa aula de hoje, com a narrativa em prosa e, mais especificamente, como eu falei, o conto. O que vem a ser um conto? Bom, o conto é um texto literário, ou seja, ficcional. Ele necessariamente não aconteceu, pode ter acontecido, pode ser inspirado em algum fato real, mas em princípio ele é literário porque ele vai ter as marcas estilísticas do autor e toda a maneira como o autor vai organizar essas ações, vai desenvolver essa história, tudo isso é muito particular, é muito subjetivo, e aí é cheia, repleta de símbolos, e então isso caracteriza o conto como um texto literário. O que é importante saber ainda sobre o conto? Bom, a gente sabe nas novelas, nos romances, que a gente tem vários conflitos, são várias histórias que se encontram, que se entrecruzam, No conto não, no conto nós temos apenas um conflito. Por isso ele é um pouco mais curto, normalmente bem curto. Resumidamente, o conto tem poucas personagens, tem um espaço ou cenário reduzidos, recorte temporal reduzido, tá? Bom, aí nós vamos à estrutura de um texto narrativo, sempre considerando o conto. Bom, primeiro lugar, o que vem primeiro? A gente chama de introdução ou apresentação, é onde o autor, o narrador, vai apresentar seus personagens, características físicas, psicológicas, vai apresentar o espaço, o tempo onde acontece essa narrativa. Então é aí no primeiro ou segundo parágrafo, é na parte chamada de apresentação ou introdução. A partir daí segue o desenvolvimento. Aí nós temos todas as ações que vão transcorrer, até chegar àquele ponto de maior tensão. E aí, quando chega nesse ponto de tensão máxima, nós vamos para o desfecho, para a parte final, também chamada de conclusão. Tá? Basicamente, essa é a estrutura de um texto narrativo. Bom, nós vimos aí a estrutura e vamos saber agora sobre os elementos da narrativa. Bom, o primeiro deles é o narrador, quer dizer, é quem conta a história, o narrador, Esse narrador, cuidado, não confunda com o autor, tá? Os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, são a voz textual da narração e se classificam em narrador personagem, foco narrativo de primeira pessoa, os verbos e pronomes ficam em primeira pessoa, e acontece quando a história é narrada por um dos personagens. Narrador observador, o foco narrativo de terceira pessoa, os verbos e pronomes ficam em terceira pessoa, e acontece quando o narrador não participa da história, não participa da ação. Ele apenas conhece os fatos narrados. Enredo. Ora, o enredo é exatamente a sequência de ações, de acontecimentos. Tudo que acontece durante aquela história, desde o início, a situação inicial, e as ações que se sucedem até chegar ao desfecho da narrativa, a gente chama isso de enredo, tá? Em seguida temos as personagens. Quem são as personagens? São as pessoas que participam daquela história, as ações, Se a gente fala sobre ações, acontecimentos, alguém vivencia essas ações, esses acontecimentos. Esse alguém são as personagens.
Nós temos as personagens principais, que se classificam em protagonista, né? A gente chama comumente de o mocinho, né, da história. E antagonista, quer dizer, aquele que pode ser o vilão ou apenas alguém que entra em conflito com o protagonista, tá? Então esses são os personagens principais. Nós temos também os personagens secundários, né? São também chamados de coadjuvantes. Bom, nós temos um tempo, quando a gente fala em conto, normalmente é um tempo reduzido, tá? A história se passa numa noite, sei lá, numa semana, mas é algo bem limitado, tá? O tempo, ele pode ser cronológico ou linear, ou seja, na sucessão natural dos fatos, do calendário, por exemplo. Eu começo a história numa tarde de domingo, amanhece a segunda, enfim, o dia seguinte, o mês seguinte e assim vai. Ou seja, como a gente vivencia normalmente a nossa vida, né, no nosso calendário. O tempo psicológico ou não linear é aquele que dá conta mais dos pensamentos, dos sentimentos. Então, assim, algo que de repente no relógio marcam apenas 5 minutos, mas no clima de tensão do personagem pode dar a impressão de que durou, sei lá, dias, tá? E outra coisa, assim, o tempo psicológico ou não linear, ele pode ser fragmentado, ele pode vir também de memórias, de lembranças, na medida que o personagem vai lembrando aquela história, o narrador vai lembrando aquela história, ele vai contando, sem aquele compromisso de ter uma sequência cronológica, tá? Bom, o espaço também, o que é o espaço? É o cenário, onde é que acontece essa história? É na cidade de Teresina? É na cidade de Pedro II? É no Brasil de uma forma assim maior, mais geral? Entende? Então, o espaço é onde acontece aquela história. Pode ser, inclusive, numa sala, uma cela, por exemplo, de uma cadeia, tá? Pode ser uma casa, uma rua, tá? Em se tratando do conto, vou repetir, o espaço, da mesma maneira que o tempo, são delimitados, né? São limitados.